Oi, gente. Essa é a Luli Broly, né, filha? Coisa fofa. Deita aí. Alguém comentou sobre os olhos da Luli. Então eu decidi contar a história da Luli. Eu fui morar numa kitnet onde havia uma gatinha de rua, siamesa pura, pequena, devia ter uns 8 meses, 7, 8 meses, com o rabinho todo quebrado, de cima a baixo. Por isso era todo torto e não cresceu como devia. Essa gatinha não entrava na casa de ninguém, não aceitava carinho, mas era namorada de um gato gigante, grande, fora do normal, branco, chamado Chico, e não largava dele. O Chico adorava o dono dele, o pai dele. Cuidava da moto, ninguém podia chegar perto da gatinha, namorada dele. Esse gato era um tamanho fora do normal. Por quê? Porque era mestiço com gato do mato. E esse gato é o pai da Luli. Essa gatinha, quando eu fui morar lá, dei o nome de Doçura. Por quê? Porque era doce. Veio pro meu colo, queria carinho e só comia comida no lixo. Então ela vinha lá, todo mundo dava comida para ela. Eu percebi que ela estava prenha. Então, modifiquei a comida dela para que os nenê nascessem sadios. Ficava lá em casa e depois ia ao mundo. Depois que se alimentava, dormia, ia ao mundo. A janela tinha grade, então eu deixava aberta. No dia 7 de janeiro, a gatinha não apareceu, sumiu. E eu preocupada. No dia 8, ela veio esfomeada e sem barriga. Então eu imaginei que em algum lugar nasceram os bebês. Tá quente. Dei comida para ela, que estava pronta, esperando ela. E eu perguntei, onde é que estão os bebezinhos? Ela olhou para mim e se foi. No dia 8, eu estava lavando roupa e fui pegar os prendedores. E vi a Doçura cambaleando, entrando pelo portão da frente, o que não era normal. Ela vinha pelos telhados, com uma coisa na boca. Eu corri e quando cheguei perto, era um bebê, queimando. Parecia que saiu do fogo. A Doçura quase desmaiando. Peguei os dois, levei para dentro, peguei bolsa de gelo, resfriei os dois, trouxe a Doçura para uma respiração normal
e depois que ela descansou, correu. Ficou em cima do telhado observando. Daí a pouco ela dispara e vem pelo telhado com um outro nenê, do mesmo jeito, arfando. Não conseguia respirar. Aí eu peguei a escada e disse, dá o nenê para mim. Peguei o nenê, peguei ela, desci a escada e a mesma coisa. Gelo, ela levantava a cabeça, queria ver o bebê. Tá bem, ele vai ficar bem. E ela se acalmava. Quando estava bem, ia de novo. Levou 2 dias para trazer 4 bebês. Um menino e 3 meninas. No dia 9, ela me chama em cima do telhado, com uma coisinha minúscula na boca. Eu disse, é outro bebê, doçura. Joga, eu pego. Confia em mim, eu pego. Peguei uma toalha e fiquei esperando e ela soltou o bebê. Era a Luli. Desse tamanhinho, gente. Eu levei um susto. Ela tentava fazer a Luli acordar para mamar e não tinha jeito. Eu tentava e não tinha jeito. Ia tentando até conseguir. Botava ela na mama da doçura, ela dava 2 mamadas e dormia. Aí eu peguei um suplemento alimentar que eu estava tomando, preparei, coloquei numa seringa e fui gotejando na boquinha dela. Todo dia era isso. A Luli era muito pequena, muito fraca, muito frágil. No dia seguinte, levei na melhor clínica de Cuiabá. Não tem outra que seja melhor. Tem muitos médicos lá. Sabe o que me disseram? Não gaste dinheiro com isso. Não vai viver. Fui em outro lugar, disseram a mesma coisa. Fui em outro lugar, disseram a mesma coisa. Eu sentei debaixo de uma árvore e chorei desesperada. Chorei até cansar. Tente imaginar quanto que eu chorei. Com a Luli enrolada numa toalhinha. Aí eu lembrei. Poxa, eu salvei o Dodge, jogado no lixo com os 4 irmãozinhos, 2 vivos e 3 mortos, em pleno inverno em Antônio Prado, Rio Grande do Sul, minha cidade natal. Na época, eu era muito jovem. Toda a cidade, aquela imundície de Antônio Prado, começou a criticar a minha mãe, batia na porta. Dona Arcádia, a senhora está deixando sua filha perder aula? A senhora paga o colégio mais caro do Rio Grande do Sul. Só por causa de um gato? A minha mãe, que não tinha papas na língua, disse: quem é que paga o colégio? É você ou sou eu? Se sou eu, você cala a sua boca e some da minha porta. A cidade inteira fez isso. Eu perdi realmente 15 dias de aula. Na época,
eu estava na Academia dos Cadetes. Até os 18 anos, quase 18 anos fiquei lá. Tinha que ir para Agulhas Negras, em Brasília. A mãe não deixou. Filha única. Aí eu fui para o Colégio do Carmo, em Caxias. Um colégio que custa uma faculdade inteira por mês. Colégio de filhinho de papai. Mas salvei o dote. E quem ajudou? Foi o Dr. Mário Pugliese, de Antônio Prado. Quando o Dodge estava com 5 anos, a gente descobriu quem foi que fez isso. Minha mãe quase matou essa pessoa. E eu cheguei na hora e disse: mãe, Dodge está bem. O Dodge viveu 20 anos. Aí eu disse: poxa, eu salvei o Dodge. Por que não a Lully? Fui de volta para casa, entrei numa farmácia e disse: me dá leite especial, pediátrico. Me dá complexo ferroso, complexo vitamínico com sais minerais. Me dá isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Minha Nossa Senhora, seu bebê está muito mal. O que aconteceu com ele? O seu bebê está aqui. O que é isso? Tenho certeza que é uma gatinha. A senhora vai tentar salvá-la com medicação pediátrica. Vou. Boa sorte. E a Lully está aí com 6 anos para garantir a história. Fiz de tudo para que a doçura deixasse as ruas e ficasse comigo, mas ela não quis. Ela preferiu as ruas, aquela vida difícil. Por onde anda, não sei, mudei de lá, mas a Lully está aí. E se chama Lully Broly. Os irmãos da Lully, um menino e 2 meninas, foram doados. A Lully eu não quis doar. Como ela nasceu com muitos problemas, eu achei que ninguém iria cuidar dela melhor do que eu. Com 25 dias de vida, a Lully fez cirurgia no olho esquerdo. E eu quase morri na sala de espera. A médica ficou apavorada que eu salvei ela com medicação pediátrica. E como ela ficou admirada, ela passou a ser a médica da Lully. A Lully tem tudo que precisa. Pode faltar arroz e feijão em casa, mas a Lully não falta nada. Principalmente dedicação, amor e carinho e muito respeito ao espaço dela. Para vocês verem o poder, a força que o amor tem. O amor salva vidas. E vocês não aprenderam isso ainda. A Lully sabe exatamente quando é sábado, quando é domingo. Por quê? Porque é os dias
dos longos passeios dela. É o direito dela. A Luli teve 3 outras situações de risco de vida, mas foram contornados rapidamente. Era feriadão, a médica não estava aí. Mas eu consegui contornar com a ajuda de uma amiga e antibiótico do filho dessa amiga. Pediátrico, claro. A médica se apavorou de novo. Aí levou uns 2, 3 meses, a Luli teve outro grave problema. A médica fez um longo tratamento e nunca mais deu problema. Chegou a pandemia e eu não vi. Eu tinha a Luli. Mais um venezuelano, cheio de droga e cachaça, resolveu 8 da noite dar um soco na porta. A Luli deitada atrás da porta. Disparou. Era uma kitnet grande. A kitnet acabou e a Luli explodiu na parede. Eu não consegui pegar lá a tempo. Estava com um copo de coca e um prato de comida. Não deu tempo. Eu me virei rapidamente para não perder aonde entraram os passos. Me virei rápido demais, eu tinha acabado de curar a minha coluna, torci a coluna. Passei a mão no facão, fui atrás, aonde parou os passos, e rasguei a porta com o facão. Facão não, foi a foice. Rasguei de cima a baixo. Claro, o dono veio saber o que aconteceu, disse: aconteceu isso, isso, isso. E é claro, os amigos que dão a segurança no bairro bateram lá. Delicadamente, quase desmontaram a porta. Quando eu abri, levaram um susto. Doutora, o que aconteceu? A senhora bateu num amigo nosso, rasgou a porta dele. Eu disse: exatamente, aconteceu isso, isso, isso. Demorei meia hora para achar a minha gata e olha o estado que ela está. Acho que quebrou o ombro, o braço, não sei. Estou tentando localizar a médica. A Luli mole, chorando de dor. Ah, não teve dúvida. Pegaram o venezuelano, deram uma surra daquelas e ele se tornou gente. Mas apanhou valendo. Arrebentaram a cara dele. E o couro das costas também. Mas hoje trabalha, estuda, faz curso e me cumprimenta. Esse, pelo menos, a polícia não precisa ir atrás, virou gente. Passado isso, a gente se mudou de lá. Depois que parou a pandemia. A Luli ficou completamente traumatizada. Não chegava perto da porta nem a pau. Quando ele chegava do trabalho, ela ouvia os passos, urrava, feito onça, dava medo.
Ouvia a voz dele, ela urrava, se arrepiava toda. Graças a Deus não quebrou nada. Eu levei quase 24 horas para localizar a médica dela, em plena pandemia. E ela veio da chácara. Não conseguiu ter certeza se estava quebrado ou não. Fomos para a clínica bater raio-x. Não deu para ver direito. Fizemos uma tomografia e o ombro estava deslocado. Estava fora. Deu anestesia, colocou o ombro no lado, certo? Engessou, fez um colete de gesso para ela não se mexer e eu passei os primeiros 10 dias com a Luli no colo 24 horas. Fazendo comida, café, tomando banho com a Luli perto. Ela não ficava longe, ela chorava, levando para o banheiro, tudo. Eu sofri. Muito. Foram 5 meses de vida da Luli que eu não dormi. Cochilava de vez em quando. Por isso a Luli, até hoje, dorme aqui. Eu colocava ela no meu ouvido, caso eu cochilasse. A Luli, qualquer gemidinho dela, eu ouviria. Por isso que ela dorme na minha orelha ou em cima da minha cabeça. Eu acordo com o cabelo babado todos os dias. Vocês não podem imaginar o que eu passei os primeiros 5 meses da Luli, de vida dela. Sem dormir, sem me alimentar direito, sempre cuidando dela, ministrando medicação a cada minuto correto. Tente imaginar o meu desespero. Isso é amor, amor que salva. A Luli é tratada com medicação pediátrica até hoje. Eu só tinha em casa remédio para dor até localizar a médica, para ver o ombro dela. Por isso que a Luli me ama tanto, tem ciúme e é braba desse jeito. É filha de uma siamesa com gato do mato. Mestiço com gato do mato. Ela herdou tudo do pai, inclusive a brabeza. Grita comigo para ver o que ela faz. Eu fiz tudo pela Luli. Ensinei a ficar de pé, ensinei a andar, ensinei a ter equilíbrio. Ela não ficava de pé. Ensinei a usar o banheiro, ensinei a comer, ensinei tudo que eu pude para ela. E ela está aí, né, para contar a história. E quanto à mãe dela, eu não sei. O importante é que a filha dela está ótima. E isso é um pedaço da história da Luli. A pior parte. A melhor parte, vocês acompanham pelo Face. A Luli tem o direito de fazer o que bem entende. Quem cuida de mim é a Luli. Quem vela o meu sono é a Luli. Quem verifica se eu estou respirando é a Luli. Quem cuida os meus passos é a Luli. Quem me leva até a porta para me acompanhar quando eu saio é a Luli. Quem me recebe é a Luli. Quem desmonta a casa é a Luli. Ela faz o que quer, sobe aonde quer.
Gostou? Tudo bem. Não gostou? Vai pro inferno. Porque eu não me incomodo com as bagunças da Luli e muito menos quando ela desmonta a casa. Ela que seja feliz. Tá aí. Até o próximo.